E fique por dentro de nossas ofertas. Agora, Hora da UENG, uma ponte para o seu futuro. Uma parceria Fundação Santa Luzia e Universidade do Estado de Minas Gerais. Unidade Carangola. Hora da UENG. Bom dia a todos e todas. Bom dia, queridos e queridas ouvintes. Hoje, dia 15 de dezembro de 2022, exatamente às 12 horas e 24 minutos, estamos iniciando mais uma Hora da UENG. Eu, professor Custódio, atuo na Universidade Federal Estadual de Minas Gerais, Unidade Carangola. Estamos aqui mais uma vez para falar com vocês sobre um tema de grande relevância. Bom, antes de começar qualquer coisa, eu gostaria de mandar um beijo, um grande beijo para a dona Arminda, companheira do Jorge Maia, que está nos ouvindo nessa hora na Rádio Educativa. Mandar um abraço, um beijo também para a Conceição, companheira do Francelino, que também nos ouve, e para todos e todas que estão nos ouvindo, tanto no Coroado quanto no Vale dos Ipês. Um grande abraço e um grande abraço a todos e todas os ouvintes. Hoje com uma temática muito importante, Hoje vamos falar um pouquinho de soberania alimentar, a importância da diversidade da produção agrícola para atendimento das demandas locais e regionais. Nessa conversa de hoje, teremos dois importantes amigos, companheiros, colegas, nessa caminhada da vida aí, que eu gostaria de chamar agora para dar um bom dia para os nossos ouvintes. Então, primeiro, Bruno, bom dia, Bruno. Agradecemos muito sua possibilidade de participação. Dá um alô e um oi para os nossos ouvintes aí. Olá, Custódio. Muito obrigado aí pelo convite. Um alô para toda a comunidade acadêmica, os professores da UENG, os servidores, e um abraço aí para os ouvintes também da rádio. Obrigado, Bruno. Professor Paulo Scarin, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, também pode falar o seu bom dia e colher os nossos ouvintes aí. Bom dia, então, a todos e todas. Bom dia, Custódio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o Bruno, E um abraço aí a todos os ouvintes aí da Educativa, de Carangola. Um abraço especial aí aos estudantes e docentes da universidade, E uma lembrança aí, ao pessoal do curso de Geografia. Ok, professor Paulo, muito obrigado aí pelo primeiro contato. Bom, quem tiver alguma dúvida sobre a nossa conversa de hoje, alguma questão, pode nos falar via WhatsApp, tá? O telefone da rádio é o 032 99909-0905. Então, pode nos contactar aí se tiver alguma questão, alguma dúvida sobre a questão da nossa conversa de hoje. E vale lembrar também a vocês que está aberto o vestibular da UENG, Da UENG Carangola e UENG em todas as suas unidades. Nós vamos até o dia 9, a inscrição, 9 de janeiro. Então, você que se interessar em fazer algum curso da UENG, por favor, procure as nossas unidades ou entre no site da UENG, www.ueng.br, e veja o curso que melhor lhe agrade. Professor Paulo e companheiro Bruno, se assim me permite chamar, fazer uma breve apresentação dos dois que vão estar conversando conosco hoje. O Bruno é um companheiro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, atua no setor de produção no movimento e coordena o projeto Alimento Solidário, desenvolvido pela MST, principalmente no período da pandemia. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse projeto na nossa conversa de hoje, e vai deixar vocês entendendo um pouco mais sobre o trabalho do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que não é nada daquilo que essa grande mídia coloca para nós, Vocês vão ver que são trabalhadores camponeses e que fazem um belíssimo trabalho no que tange a produção de alimentos saudáveis. Companheiro Paulo Scarin, Paulo Scarin é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, está lotado no CCHN, dentro da universidade, e compõe o curso de Geografia. Então, Paulo César Scarin, que é um companheiro de longa trajetória aí, ele tem feito pesquisas nessa relação com a produção de alimento, com a produção de alimentos saudáveis. E não vamos ficar aqui tomando muito tempo, professor Paulo e Bruno? Vamos entrar na conversa. E eu já gostaria de provocar o Bruno
a isso realmente. Então, que ele faça para nós aí uma breve apresentação, né? O que significa a produção de alimento, a diversidade da produção de alimento para pensar as questões agrárias no Brasil e no mundo, pensando também em Minas Gerais, né, Espírito Santo e as nossas regiões aqui. O que é isso, Bruno? Muito bem, Custódio. Esse é um tema muito relevante hoje no contexto. A gente passa por uma crise climática, e uma crise climática que realmente já vem mudando, né, as condições de produção, as condições de vida de todo o planeta Terra. Então, o tema do clima é um tema muito relevante no atual momento, e o tema do alimento acaba que é indissociável a essas mudanças climáticas, por tudo que esse sistema de produção vem causando e afrontando, né, o meio ambiente de forma depredatória. A gente sempre defendeu a ideia e a reflexão da biodiversidade e da agrobiodiversidade. Na verdade, os povos do campo, os povos da floresta, das variedades, das espécies. E há um modelo colocado, né, a esse modelo que a gente chama do agronegócio, de um modelo que, na verdade, vem cada vez mais simplificando, diminuindo a possibilidade, o prato, o alimento da população no geral, né? Essa ideia da produção de commodities concentrada em algumas espécies apenas, né? Soja, milho, cana, carne bovina. Isso restringe muito a possibilidade, em contrapartida, os camponeses, frutas, enfim, que são responsáveis aí por estar abastecendo enfim, nesse debate do alimento, cada vez mais a gente precisa. Recentemente, pesquisa agora desse ano, poucos meses atrás, o núcleo de pesquisas, né, da Unesp, epidemiológicas de nutrição e saúde da Unesp, né, pela primeira vez associou, né, 57 mil mortes de trabalhadores em 2019 estavam associadas à alimentação de ultraprocessados, né? Esses alimentos aí que geram doenças cardiovasculares, levam ao sobrepeso, à obesidade, a problemas, né, de diabetes, que são o quê? Biscoitos, bolachas, refrigerantes, tudo aquilo, né, que realmente antes e que, na verdade, se contrapõe a esse projeto da agricultura camponesa, né? Ok, Bruno, muito bom. Acho que iniciar a conversa falando sobre esse assunto, né, falando desse ultraprocessamento de alimento que a gente acaba consumindo no nosso dia a dia, né, nos leva a pensar justamente que a segurança e a soberania alimentar, que são temáticas que se distinguem, né, ele traz para nós para pensar justamente onde estamos situados nessa condição. E aí eu gostaria de chamar o professor Paulo Scarin, para dizer para nós, eu sei que conceitos são muito construídos e desconstruídos, né, professor? Mas quando a gente pensa a ideia de soberania alimentar, como que a gente pode imaginar que esse conceito, essa ideia de soberania alimentar impacta diretamente na nossa vida e de forma de consumo de alimentos saudáveis ou não saudáveis, professor? Bom,
esse assunto é um assunto muito importante na nossa vida, né? Nós temos hoje no mundo da população humana em torno de 8 bilhões de pessoas, né? Podendo chegar aí logo mais a 10 bilhões. E a maioria dessas, né, das pessoas, ou todas as pessoas, né, precisam se alimentar todos os dias, precisam comer, né, como nós. Precisamos comer todos os dias, várias vezes por dia. Né? Nós não ainda inventamos uma outra forma de sobrevivência que não seja, né, a partir da alimentação. Né? Dessa população mundial, uma boa parte dela passa fome, né? Vive em insegurança alimentar. Bilhões de pessoas. Né? Então, ou seja, a insegurança alimentar ela é uma problemática diária para milhões de pessoas no mundo. Né? E para alimentar essa população, né, nós ainda não sabemos viver diretamente do sol, né? Nós precisamos ainda nos alimentar de plantas e animais todos os dias, várias vezes por dia. Né? E para isso precisa de terra, precisa de agricultura, precisa de plantio, precisa de colheita. Né? Bom, o espaço, né, o espaço da Terra está dividido em nações, né, em estados, em territórios. Né, e cada estado, cada nação também tem que dar conta da sua população. Né? Vamos pegar o caso do Brasil, 220 milhões de pessoas todos os dias precisam comer, 220 milhões. Uma boa parte não tem o que comer. Boa parte da população brasileira também passa fome, apesar do Brasil ser um grande produtor. Então, ou seja, de um lado você tem os estados, as nações, do outro lado você tem, então, grandes empresas que dominam a produção dos alimentos. Não só, né, domina no sentido da produção direta, né, grandes empresas ou grandes capitais que financiam os seus interesses aí do agronegócio, e também grandes empresas que processam, né, os alimentos, que comercializam os alimentos. Né? Então, ou seja, de um lado a gente tem o mercado mundial, né, de algumas mercadorias aí, né, como já foi dito pelo Bruno, a soja, o milho, a carne, né, que vai dominando, então, né, os nossos hábitos alimentares, e a partir das empresas dominam, então, o que nós comemos todos os dias. E, por outro lado, a gente tem né, uma variedade de população do campo, né, o campesinato, quem produz a maior parte dos alimentos in natura, os alimentos saudáveis que chegam até a nossa mesa. Então, a gente tem o quê? A gente tem vários interesses na mesa, vários interesses em jogo, né? E, ao mesmo tempo, nós temos que dar conta dessa alimentação. Então, ou seja, se um país, né, uma nação, um povo, uma sociedade, né, ela não tem, né, a alimentação em quantidade, em qualidade para a sua população, e depende, então, né, de capitais internacionais, depende de empresa, ou depende de outros países, tem que comprar o alimento, que às vezes o país pode ter dinheiro, pode ter petróleo, por exemplo, mas às vezes ele não tem o alimento, e aí ele tem que comprar. Então, por mais que ele tenha muita riqueza, né, essa riqueza não alimenta a população. Né? Ou seja, não adianta ter petróleo, tem que ter comida todos os dias na mesa das pessoas. Né? Então, ou seja, esse país pode ter muito dinheiro, mas pode ser que ele não tenha nenhuma segurança alimentar e muito menos uma soberania alimentar. Porque qualquer conflito, né, esse país está à mercê de outros interesses. E assim como um país como o Brasil, que produz muito, mas em boa parte da produção é dominada por grandes capitais, por grandes empresas, né, que têm muito interesse no quê? Em vender as suas sementes transgênicas, em vender o agrotóxico, em vender o maquinário, em dominar a produção, dizer o que vai ser produzido. Então, são indústrias que têm interesse na produção da soja, né, para transformar a soja, né, que vai para todos os produtos. Aparentemente, ninguém come soja. Né? Pouca gente come a soja in natura, né? Mas nós comemos soja todos os dias, soja transgênicas.
né, com muito agrotóxico. Milho transgênico com agrotóxico, e hoje feijão, arroz, né, todos nesse mesmo modelo. Então, portanto, ou seja, o que é, então, a soberania? É um país, uma sociedade, ela ter condições de escolher o que é melhor para si, o que é melhor para a sua população. E, com certeza, não é, né, se alimentar com essa carga de agrotóxicos, com essa monocultura, com alguns produtos ultraprocessados, né, cheio de conservante, químicos e assim por diante. Então, ou seja, por mais que o país ele produza muito, exporte muito, né, milhares de pessoas ainda passam fome. Então, vive na insegurança alimentar. Né? O país é dominado por interesses de grandes capitais, então, né, que não está beneficiando, né, a população, não está beneficiando, a população brasileira está adoecendo. Nós estamos desmatando, nós estamos expulsando populações indígenas para poder manter esse modelo dessa produção para o mercado mundial de alguns produtos: milho, soja, cana, boi, eucalipto. Né? Ou seja, então o que nós estamos fazendo? Né? Em vez de priorizar a população camponesa, que é quem produz os alimentos saudáveis e abastece a nossa mesa com esses alimentos, nós estamos à mercê das grandes empresas. Isso também é soberania alimentar? Talvez não seja. Né? Então, ou seja, soberania é exatamente a nossa... Né? Primeiro também pensar na população mundial. Né? Ou seja, nós produzimos muito alimento no mundo. E por que temos fome? Porque, então, ou seja, os interesses, né, que dominam a produção não é o interesse da saúde, né, e da alimentação da nossa população. Né? Correto? Então, é um tema muito importante. Ok, professor Paulo. Muitas coisas para pensar, né? Muita coisa para a gente trazer de reflexões para esse cotidiano da vida que a gente vai pensando, né? Vai vivendo e entender que todo dia nós precisamos nos alimentar, né? Que esse alimento, a depender de onde vem, ele, ao invés de produzir vida, produz morte, né? Porque, assim, a gente pode produzir vida ou morte na forma de alimentação, e que essa alimentação, assim, os dados que o Bruno traz, as informações que já estão sendo colocadas na nossa prosa, né? É de que o alimento pode produzir vida em nós ou pode produzir mortes, né? Então, essa conversa que estamos fazendo, ela fala justamente desse efeito da produção e da comercialização, do consumo de alimento na vida das pessoas, né? A pergunta é: como que essa questão impacta diretamente? Quer dizer, já foi falado um pouco, né, mas puder, assim, abordar um pouco mais profundo, como que se impacta diretamente, Bruno, na questão do nosso consumo cotidiano ali nas comunidades locais e regionais? Tem impacto? Que impactos são esses, assim, nesse consumo ali e nessa não condição de ser soberano alimentarmente, de ter segurança alimentar nesse processo, Bruno? É um pouco do que a gente vem refletindo sobre o tema da soberania alimentar, e que, por algumas vezes, né, houve debates de tentar colocá-la como divergente, né, ao tema da segurança alimentar e nutricional, mas que, na verdade, são complementares, né, a esses dois temas. Que a soberania, o que se come, organizar-se para produzir, organizar-se para distribuir, lógica do mercado, qualquer intervenção, né, de outros povos, de outras nações. Então, parece que é um debate, né, muito global, mas isso reflete, né, no local, né? No local. Então, numa comunidade que não tem autonomia sobre suas sementes, ela fica à mercê das sementes que qualquer grande transnacional do agronegócio coloque no seu catálogo, né, para ser comercializado. Se uma comunidade local ele não tem autonomia de pensar em qual que é
produção, ou mesmo, né, que seus vizinhos, a sua comunidade, né, buscam diferença, e foi construído isso historicamente, né, em se alimentar, a gente fica à mercê, então, do que as grandes transnacionais, as redes alimentares aí, né, colocam para nós, né? Imagine só, eu fico pensando se em Minas Gerais a gente, tipo, não tivesse, né, a possibilidade de escolher vários tipos, né, a partir de cada região, tipos de milho de preferência das regiões. Uma região que gosta mais de um milho porque ele é bom para uma, né, para fazer uma cama, né, que mais no norte do estado, né, tipos de mandioca diferentes são melhores, né, para uma farinha mais grossa, uma a vida, né, não só das comunidades rurais, né, dos povos do campo, isso direto. Há uma inversão, né? Se no início do século passado, metade, 80% da população brasileira estava no campo, né? Isso se inverteu hoje, né? Hoje, 80%, né? Quase 80% da população brasileira está na cidade. Porém, aquilo que o professor Paulo colocou, não tem jeito, né? Pelo menos umas 3, 4 vezes ao dia, o campo e a cidade se encontram, né? Porque a gente precisa comer, né? A gente ainda não encontrou outra forma de suprir essa necessidade. Não seja em que a cidade se encontram, né? Seja no café da manhã, seja nos lanches, seja no almoço, seja na janta. A gente ativa sobre o que a gente produz e sobre o que a gente quer se alimentar também, né? O povo na cidade tem o direito da escolha do que se alimenta, né? Eu não preciso ser obrigado a entrar dentro de um Walmart da vida, um Carrefour da vida, e escolher só o que está ali dentro, né? Oferecido aí pela uma grande rede aí, né? Do sistema alimentar, né? Eu posso, com certeza, se você vai numa feira nesse mesmo município, você vai encontrar uma variedade muito maior, né, de alimentos ali e que foram construídos historicamente, né, culturalmente naquela região. Mesmo uma forma global, onde uma logística cada vez mais, né, ela vem sendo diminuir, a tendência é cada vez mais a gente aproximar as regiões, mas e experimentar, né, da cultura e do alimento de outras regiões, mas essa escolha tem que ficar a cargo de cada indivíduo, de cada povo, né, do que a gente, as escolhas do que a gente vai comer. E é papel nosso defender isso, né? Porque um povo sem soberania alimentar é um povo que é escravizado, né? Imagine só se essas grandes transnacionais hoje do agronegócio decidem não mais vender suas sementes, vender seus insumos agrícolas, né? Muita população do campo pode estar à mercê de não conseguir produzir seu próprio alimento, né? Ok, Bruno. Eu acho que são muitas coisas para a gente pensar realmente, né? Tem a questão do tempo, né? Se o tempo da produção do alimento também, né? Que a gente entra um pouquinho na questão da agroecologia ou da produção um pouco mais orgânica, né? Que essas grandes transnacionais, né? Essas grandes empresas aí do agronegócio, ou mesmo que vende esses insumos, o que elas querem é diminuir a quantidade do tempo no processo de produção, né? Então, assim, quanto mais eu produzo mais alimento para comercializar mais alimentos, mais eu tenho um retorno econômico, financeiro, né, dessa produção de alimento. Então, não leva em condições a questão do tempo da terra, né, do tempo que a terra tem para também produzir os seus alimentos com uma certa nutrientes necessários, né, com a força necessária aí para alimentar e sustentar essa
essa população. Isso requer de nós um tempo de parar, pensar e pesquisar, né? Assim, olhar as coisas. Eu acho que esse é um pouco o papel da universidade, né, professor Paulo? Então, assim, quais as contribuições efetivas que essa universidade, ou que a universidade, né, as universidades, né, enquanto lugar de sistematização de pesquisa, de busca de informações e problematizações sobre essas informações, pode nos trazer para debater justamente essas questões da produção do alimento e do consumo do alimento saudável, professor Paulo? Olha, Custódio, essa problemática, né, do alimentar, dos alimentos, da alimentação, né, ela está presente de tantas formas na nossa vida, né, que em todas as áreas do conhecimento, né, é possível ter contribuição e nós encontramos contribuição da universidade, né? Então, podemos pensar desde a agronomia, né? Ou seja, nas pesquisas, né, de produção de alimentos, na zootecnia, na pecuária, aí, né, na veterinária, né? Podemos aí, né, que aí é uma área muito importante de pesquisas, né? Lógico que poderia ter mais pesquisas, né, na parte de agroecologia, de agrofloresta, né, na homeopatia, né? Ou seja, vários elementos que poderiam ser fortalecidos. Né? A gente tem também, né, na parte das engenharias, na engenharia de alimentos, né, por exemplo, ciência dos alimentos, né, que fazem pesquisa sobre o processamento, conservação, que poderia também e contribui, né? Tem muita pesquisa, muito desenvolvimento técnico-tecnológico nessa área, né? Mas também nas outras áreas, essas áreas a gente pensa mais do ponto de vista aí da produção, né? Mas, né, podemos pensar na área de saúde, né? A questão da alimentação bate diretamente na saúde da população, né? A nutrição, né, desenvolve pesquisas muito importantes já há um tempo, né? A própria medicina, né, está se preocupando, né, da relação entre a doença e a alimentação, né? A problemática do agrotóxico também já vem sendo pesquisadas, né? E podemos pensar também nas áreas da economia, né, das humanas, né? Ou seja, a economia também pode contribuir bastante para pensar a cadeia de distribuição, a cadeia produtiva, né, das áreas humanas também, né, não só da geografia, mas das ciências sociais, a própria educação, da educação alimentar. Então, a universidade, praticamente todas as áreas, acaba encontrando a questão dos alimentos, né, a questão da alimentação, a problemática da saúde, a problemática, né, e pode, então, nos ajudar, né, a alternativas com relação né, a problemática que nós encontramos. Né? Então, é importante pensar que quando a gente fala o alimentar, né, nós podemos pensar do alimentar humano, ou seja, tudo aquilo que carrega ao consumir os alimentos, não só a questão da fome, mas o que comemos. O que comemos é muito importante, escolher é muito importante. Então, mas pensar também que os alimentos são outros seres. Nós nos alimentamos de outros seres vivos, plantas e animais. E o que nós estamos fazendo com esses outros seres vivos? Né? Ou seja, o que nós estamos causando, né, para a Terra, né, nesse modelo de produção? Então, assim, é pensar também, né, na sua forma ampla, né, na questão dos alimentos, não só, né, na questão da alimentação humana. Então, ou seja, as várias áreas do conhecimento, né, já contribuem e podem contribuir muito mais ainda para pensar, né, as soluções para o problema da produção, da distribuição e do consumo de alimentos. Ok, professor Paulo, Bruno. Então, a nossa conversa está se encaminhando para a gente pensar possibilidades, né? E aí, quando a gente fala de possibilidades, a gente fala das diversas possibilidades. Nós vamos para um pequeno intervalo. Clarinha, tem participação? Ou, por enquanto, os ouvintes estão só se inteirando do assunto, né, Clarinha? Assim, estão inteirando do assunto para sugerir ou propor alguma conversa com a gente aqui. Vamos para um pequeno intervalo, 3 minutinhos, para a gente só tomar uma água, dar uma relaxada aqui na questão dessas reflexões que estamos fazendo. A gente retorna, então,
para entender um pouquinho mais esses direcionamentos, né? Que soluções a gente pode encontrar para pensar aí a questão da segurança alimentar, mas principalmente a soberania alimentar na ideia da produção diversificada de alimentos, tá? Grande abraço, nos aguarde que estamos voltando daqui a pouco. Hora da UENG, uma. Tranquilo, Clarinha? Tá. Bruno, Paulo, tranquilo aí? Tá falhando um pouquinho, viu, Bruno? Um pouquinho tá falhando, às vezes. Às vezes dá um delayzinho aqui, mas eu acho que tá compreensível, assim. Ah, que bom. Como eu não estou aqui em casa, a gente está meio sujeito aqui aos problemas de internet aqui do local. Aqui em Carangola também tivemos muito problema, viu? Caiu muita água aqui e às vezes a internet dava uns problemas na minha casa lá. Moro um pouquinho distante aqui um pouquinho distante, 1 quilômetro da cidade, eu moro um pouquinho distante. Aí estava dando uns problemas aqui também. Aí, ó. Aí, ó, tem ouvinte falando que está gostando demais da conversa, mas que está falhando um pouquinho a voz, né? Acho que é esse momento da internet. Paulo, o que você está achando aí, Paulo? É isso mesmo? Sim, vamos lá. Dá tempo de tomar uma água aí, a gente volta aqui com o trem. Mas então, a ideia agora é assim, o Bruno falar um pouquinho sobre a produção de alimentos no assentamento, né? Então, a gente já fazendo um pouquinho. E o Paulo falar um pouquinho da ideia dos desafios, né, que a sociedade tem enfrentado para produzir e consumir alimentos saudáveis. Eu acho que é o foco um pouquinho da nossa conversa de hoje. Depois o Bruno ele pode falar um pouquinho sobre o alimento solidário, né, que é o projeto aí. E aí nós vamos para as nossas considerações. Então, assim, se o Paulo faz aí uma consideração, uma síntese da conversa, né, o Bruno depois faz suas considerações, a gente faz os agradecimentos e encerramentos, tá? Muito rápido, né? Já tem 30 minutos já, ó, mais 30 minutos já estamos aqui conversando, e é muito rápido, assim. O programa de rádio, o tempo de rádio é muito rápido. Mas vamos seguindo, então. Vamos daqui 2 minutinhos, a gente volta aí. Deixa eu só falar de novo do telefone, né, Clarinha? Tem algum recado para a gente, Clarinha? Hein? Não, tem algum recado? Você tem um recado? Não? 32? Mas a gente vai até quando, Clarinha? Uai. Aqui na chamada tem bastante tempo já, né? Mas eu acho que não dá para ver que não. Eu não sei se é aquele que dá 1 hora de visita. Será? Ai, meu Deus, então acho que é bom fazer outra aqui, né, Clarinha? Eu acho, né? A Clara está dizendo aqui que talvez a gente tenha que sair dessa e entrar numa outra chamada, porque no Meet é 1 hora só de chamada, né? Clarinha, pode fazer, Clarinha. Clarinha fazer aqui.
Já estou aí? Opa, São Paulo que não chegou ainda. me ouvindo bem? Eu estou, Bruno. São Paulo que não chegou ainda. Deixa eu ver se eu passei para o Paulo, né? Espera aí. Ah, passei. Passei. Ué, cadê? Estão me ouvindo aí? Cadê Paulo? Só Paulo que falta aí. Pronto. Karine, se quiser. Pronto, voltamos aí. Ficamos mais tranquilos. Podemos aí, Karine? Vamos voltar aí, viu? Fora da UENG. Uma parceria Fundação Santa Luzia e Universidade do Estado de Minas Gerais. De Carangola. Bom dia a todos novamente, a todas. Estamos de volta aqui com o nosso programa Hora da UENG. E hoje, então, falando de uma temática de grande importância para todos nós, né? Que é a soberania alimentar, a importância da diversidade da produção agrícola para atendimento às demandas locais e regionais, né? Quer dizer, tudo começa com local e regional para a gente alcançar aí essas dimensões importantes da vida. Estamos hoje conversando com dois companheiros, né? O professor Paulo César Scarim, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, do curso de Geografia, e o companheiro do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, localizado no assentamento Denis Gonçalves, que fica nas redondezas de Goianá, né, próximo a Juiz de Fora, o Bruno. Então, estamos com esses dois companheiros conversando hoje sobre essa temática de grande importância para nós. Lembrando que quem quiser fazer contato, perguntas, alguma questão, basta ligar para nós ou mandar uma mensagem no WhatsApp ou no canal do YouTube, 032 99909 0905. Estamos por aqui conversando e tentando aqui dar conta dessa temática que não vai se esgotar nesse momento, que ela vai ter continuidade, né? Ou a importância que ela tem para nós. Bruno, a gente já tratou de bastante coisas aqui, né? Mas, assim, a gente sabe que produzir alimentos requer de nós um esforço grande para pensar que tipo de alimento estamos produzindo, né? A gente traz uma reflexão aqui na nossa redondeza que grande parte dos agricultores que moram na região aqui do campesinato acaba não produzindo alimentos na sua propriedade, porque expande o café, produz só café, então a monocultura do café, né, acaba sendo o grande boom aqui da nossa região, e às vezes para consumir alimentos, mesmo de hortaliças, né, tomate, pimentão, algumas hortaliças, precisa vir para a cidade comprar no supermercado que tem aqui, que grande parte do supermercado busca também do Espírito Santo, na Ceasa no Espírito Santo. Então, a gente vê uma dinâmica de produção e de consumo desses alimentos muito vinculada a isso que a gente está discutindo, né? Os grandes mercados fazendo com que nós consumimos somente a produção desses alimentos. Eu gostaria para a gente entender um pouquinho, né, até os nossos ouvintes, as nossas ouvintes entender, como que é a produção do alimento nos assentamentos do MST, Bruno? Custódio, o Movimento Sem Terra vem há alguns anos defendendo um programa agrário que a gente chama de reforma agrária popular. E tem um conceito que ele não é só filosófico, e na prática, quando a gente vai para o dia a dia, ele também tem um caráter, seja jurídico, seja de desenvolvimento econômico, seja
né, da função social da terra. Isso para nós é bem relevante nesse debate da luta pela terra e o convencimento que a gente vem dialogando junto à sociedade brasileira que existe uma questão agrária no Brasil ainda a ser resolvida, né? Pelo Brasil, pelo fato do Brasil ser um país ainda com um dos países com maior concentração de terras, né, no mundo. E ao longo da nossa história a gente não ter realizado, né, essa tarefa tão importante aí na construção de um programa, ela diz e coloca que no Brasil, né, todas as terras, né, seja aquelas reservas legais, reservas ambientais, que têm um papel fundamental, né, de proteção dos nossos biomas, proteção da conservação do clima, dos ciclos hidrológicos, dos rios, as matas ciliares, áreas de proteção permanente, seja as áreas, né, as terras indígenas, na proteção desses territórios, no convívio, no convívio, né, com o meio ambiente, tem um papel importante que é, acima de tudo, produzir alimento, né, produzir comida. Né? E o que a gente vem defendendo e batendo muito é que tem que ser um alimento, tem que ser saudável e com qualidade, né? Saudável no sentido de livre de veneno, livre de agrotóxico, e com qualidade no sentido, então, das características nutricionais, né? De tudo, todas as possibilidades, né? De garantia, né? Da ingestão dos nutrientes necessários para a gente ter um bom metabolismo, uma boa saúde. Então, não é ser tratado como mercadoria. O alimento deveria ser direito universal. De um grande celeiro mundial de produção de produtos agrícolas, nível de insegurança alimentar, porque não estão ingerindo a quantidade de alimento necessário, na qualidade necessária durante os dias, né? A insegurança alimentar, né, de forma severa é a fome, mas de forma branda, de forma, né, menos severa, é você deixar de ter proteínas aí pelo que você consegue comprar, né? Uma salsicha, um embutido, que são ultraprocessados, que realmente vem gerando muitos problemas de saúde, né, para o povo brasileiro, né? Então, se ter um alimento com qualidade saudável, é a gente buscar de forma agroecológica, que aí o debate, né, da agroecologia no pensamento de, para além da técnica, para além de uma matriz tecnológica, é uma forma de encarar a natureza, encarar o mundo rural em consonância aí com o respeito, né, aos trabalhadores, o respeito à cultura, às regionalidades. Então, a agroecologia é muito além, né, mas também é, sobretudo, importante o papel que os camponeses trouxeram e tudo aquilo, né, que hoje, né, seja as universidades, centros agricultura de base ecológica, que é uma agricultura que realmente consegue atingir, né, níveis de qualidade
Então, dentro dos assentamentos, a gente defende a organização de cadeias produtivas agroecológicas. Cada vez mais está sobre o domínio e o controle, né, dos camponeses, que a gente consiga organizar a produção dos nossos insumos, né, agroecológicos, a organização da produção cada vez mais, né, o debate que a gente vem fazendo, que outros países já estão muito avançados, né, China, Itália, Coreia do Sul, mecanização voltada para a agricultura camponesa, para você ganhar em qualidade de vida no trabalho, né, diminuir a onerosidade do trabalho, né, dos camponeses. Então, a mecanização, a tecnologia ajuda muito nisso. Outro elo importante da cadeia produtiva, né, a logística, assentamento de forma cooperada, de forma agroecológica, é o que nosso programa vem tentando construir e apresentar, já que o principal devolutivo, né, o principal serviço é produzir alimento, né, em qualidade, em quantidade, a preços acessíveis para o povo brasileiro, né? Isso, né, da nação, do povo brasileiro. Ok, Bruno. São muitos desafios mesmo, né? Assim, são muitos desafios que a gente precisa pensar, porque não é uma temática simples, né? Uma temática que nos desafia mesmo, né? Diariamente a repensar a vida, né? Repensar as nossas condições, a repensar a nossa relação com isso que o professor Paulo Scarin chamava atenção, né? Nossa relação com o alimento, né? Consumir um outro ser vivo, né? Como que a gente lida para consumir esse outro ser vivo, né? A gente tem que cuidar desse outro ser vivo, que é a planta, que é o animal, para consumir essa planta, esse animal de uma forma mais saudável, né? Então, isso são muitos desafios. Vamos só aqui, antes da gente passar para a próxima provocação, agradecer aqui a possibilidade de uma conversa. A pessoa aqui, Viviane Sodré, nos chama aqui, vivendo na roça, a importância da soberania alimentar é viva e bem fácil de compreender. A minha pergunta é, como tornar esse saber tão importante disponível para quem só busca alimento no supermercado? Então, a Viviane Sodré, nós agradecemos, viu, Viviane? Um grande abraço aí a você e a todos os seus pela participação aqui conosco. E já chama a atenção do professor Paulo Scarin aqui, né? Pode entrar nessa resposta aí à pergunta da Viviane, mas também nos falar desse desafio, viu, professor Paulo? Quer dizer, qual o principal desafio que a gente tem para pensar justamente essa questão do consumo, né? Que eu acho que é o que a Viviane está aqui também nos provocando, do consumo de alimentos saudáveis. Bom, acho que o Bruno fez uma boa explanação nesse sentido, né? Eu só queria lembrar uma coisa, né? Até 1960, o Brasil produzia, sem usar nada de agrotóxico, nada de semente transgênica. E foi tomada uma decisão do governo, junto com as empresas, capital internacional e financeiro, né, de ir para esse modelo aí do agronegócio, com latifúndio, monocultura, muito uso de agrotóxicos, de adubo, né, agora sementes transgênicas associadas às grandes empresas, né, de transformação, ultraprocessamento e aos supermercados, hipermercados. Isso foi uma decisão, né? Ou seja, nós não consumimos o que nós consumimos hoje. Os nossos hábitos alimentares também tiveram que ser modificados. E como que foi modificado em tão pouco tempo? Em algumas décadas, nós mudamos o nosso modelo de produção para o modelo, né, aí chamado, então, do agronegócio, e mudamos também os nossos hábitos alimentares. E não foi difícil isso ser feito, né? Teve resistência, mas, né, isso foi feito. Então, da mesma forma que foi feito, isso pode ser desfeito ou refeito, né? Basta também ter uma decisão para isso, decisão da sociedade, decisão política. Comer é um ato político,
desde o preço, o que comemos, como comemos, com quem comemos. E foi tomada essa decisão. Então, cabe à sociedade brasileira, cabe à humanidade, à sociedade brasileira, tomar decisões sérias e levar esse assunto a sério, que é um assunto importante. A fome e o que comemos e todo o adoecimento e os problemas ambientais, sociais e fundiários que nós estamos criando para nos alimentarmos a partir desse modelo. É um modelo urbano, industrial e do agronegócio. Então, se não tiver uma decisão séria, uma discussão séria sobre isso, né, da mesma forma que foi tomada uma decisão para irmos para esse modelo, nós temos que tomar uma decisão para ir caminhar para um outro modelo. E isso é possível porque sabemos fazer. Né? O Bruno colocou, não só sabemos fazer do jeito que sabíamos, como também tem muita novidade aí de pesquisa e de prática que nós também tivemos que aprender coisas novas. Então, há uma capacidade técnica produtiva e há muita gente querendo participar desse processo, mas tem que tomar decisões. Primeiro, com relação à terra, não somente a terra, mas as águas, né? As terras, as águas, as florestas, né? Correto? Ou seja, né, porque a alimentação também inclui plantas, inclui, né, e milhões de plantas que nós não conhecemos, também inclui os peixes. É isso? Insetos, peixes, né, aves, animais e assim por diante. Então, e na questão da terra, tem que tomar decisão de prioridade. Né? Da forma que foi tomada decisão de prioridade ali para o agronegócio, para o latifúndio, para a monocultura, né? Correto? Nós temos que tomar agora uma decisão no sentido da pequena agricultura, né? De base camponesa, da agrofloresta, né? Da agroecologia, priorizar isso. Isso é decisão, isso nós chamamos de política pública, porque é a política do Estado, é da sociedade. Né? Isso tem que ser tomado decisão e tem que incentivar essa produção. Da mesma forma que foi incentivada a produção com terra, a produção do agronegócio, receberam terra, receberam capital, receberam incentivo, receberam assistência técnica, para mudar o modelo vai ter que fazer a mesma coisa. Isso não acontece sem vontade. Vontade nossa, de cada um de nós, de mudar a própria alimentação, né? E também da sociedade e do governo. Então, você tem que ter política pública para isso, tem que ter decisão a nível governamental, lá em Brasília, nos governos estaduais, nos governos municipais. E, para isso, vai ter que ter participação da sociedade, pressão da sociedade, porque, do outro lado, tem grandes interesses. São milhares de terras e de produção ligada, então, a essa produção, né, da mercadoria, né, do capital, da acumulação, né, e de um modelo que está, então, né, destruindo, né, o planeta, né, e destruindo também a nossa saúde. Tem que tomar decisão séria com relação aos agrotóxicos. Não dá para ficar brincando com esse assunto. Tem que tomar decisão séria com relação, né, aos transgênicos. Tem que tomar decisão séria por priorizar, né, o incentivo para as pessoas a irem para a terra. Né, e muita gente sem terra, né, muita gente querendo produzir, né, garantir, né, os territórios para as comunidades indígenas, quilombola, a proteção dos pescadores. Tem que garantir. Ou seja, é uma decisão de sociedade, não é? Mas também, né? Ou seja, da mesma forma que nós fomos incentivados, educados para aceitar comer, né, ultraprocessado, para comer produto com agrotóxicos, para comer produto de produção de monocultura e transgênico, nós fomos também incentivados por propagandas, né? Por programas de governo, da merenda, aquelas sopas que serviam lá à base de soja, leite de soja, e assim por diante. Então, nós temos também que fazer uma educação, não só do ponto de vista, né, da propaganda televisiva, mas também nas escolas, né? Uma reeducação alimentar. Né? Porque, ou seja, né, uma geração já nasceu com base nesse modelo. Para muita gente, isso é alimentação, isso que é comida. Né? Tem gente que não tem a memória afetiva mais dos avós, né? Ou seja, então tem que resgatar o que é uma comida saudável, né? Tem que discutir a importância disso, né? E tem que também, né, lidar então com
né, não só essa educação, essa propaganda para a mudança do modelo, mas também o incentivo, de fato, direto à questão do consumo, seja ela pelos programas né, da alimentação escolar, mas também, né, da compra direta, do PA, todos esses programas que também, né, ajudam tanto a produção como chegar a essa produção direta aos consumidores. Essa relação direta é importante, né, da agricultura familiar camponesa que produzem alimentos saudáveis com as populações da cidade. Né? Não dá para deixar esse grande mercado tomar conta desse processo. Essa articulação entre, né, produção, SEASA e supermercado, isso daí tem que ser repensado, essa logística. Né? E aí, sim, é o apoio à produção direta da agroecologia, colocar isso como prioridade. Né? Reforma agrária, agroecologia, produção camponesa, tem que colocar como prioridade. Né? Não há outro caminho. Né? Ou seja, banir agrotóxicos, banir, né, o transgênico do nosso consumo humano. Né? E o apoio, o apoio aos mercados locais, às feiras orgânicas, agroecológicas, né? As feiras da agricultura familiar, do campesinato, isso tem que ser incentivado, e as pessoas têm que ser incentivadas a consumir. Né? Por exemplo, tem muitos lugares que entregam então, ticket para a população, ticket para os funcionários públicos para consumir nessas feiras orgânicas e agroecológicas. E as pessoas também, né, podem, né, tomar suas decisões individualmente. Né? Então, passa por legislação, por incentivo, por apoio, né, por financiamento. Tem que decidir, ou seja, o apoio mesmo ao modelo do campesinato e incentivar. Muita gente gostaria de retornar para a terra. Tem muita gente hoje que gostaria de sair da cidade, morar no campo, produzir no campo. E tem muita terra. E não precisa desmatar mais nada. Né? Não precisa tomar mais terra indígena, nem quilombola, nem de área de proteção. Já tem muita terra aí desmatada. Então, não há problema de terra. Né? O problema é de uma decisão. E é isso que está em jogo. Se não decidir, se a gente não tomar essa decisão, se a gente não pressionar, e se a gente também não fazer a nossa parte, né, das nossas, né, decisões individuais e coletivas, né, na nossa cidade, bom, vou lá, vou apoiar a feira, não vou mais comprar esses produtos transgênicos, não vou mais comer isso. As pessoas têm que tomar suas decisões, porque as pessoas estão adoecendo, estão morrendo. A maior parte das doenças hoje, né, tiramos aí o caso da pandemia, mas boa parte das doenças são produzidas diretamente pelaquilo que nós consumimos, pelaquilo que nós comemos. A medicina já provou isso. Isso tem que, né, as pessoas precisam ter consciência disso. Então, cada um de nós, né, temos que pensar aquilo que colocamos na mesa da nossa família. Ou seja, se cada um de nós pensar na mesa da nossa família, que está adoecendo a nossa família, os nossos filhos, né? Correto? Nós, pais e mães, somos responsáveis por isso, mas a prefeitura também é responsável por isso. A universidade, os governos têm que tomar suas posições. Né? Não dá mais para aprofundar esse modelo. Esse modelo, muito bem colocado pelo Bruno, né, de produção e de consumo, está nos levando ao colapso. Boa parte do colapso tem a ver pelo nosso modelo de agricultura e tem a ver com o nosso modelo do nosso alimento. A maior parte das áreas que estão sendo desmatadas é para produzir alimento. Seja alimento para nós, seja alimento para o gado, que vai se tornar alimento para nós. Ou seja, esse desmatamento, a maior parte, essa devastação, tem a ver com o nosso modelo alimentar, o nosso modelo produtivo. E nós somos responsáveis por isso. Né? É isso. São Paulo, muito bem, muito boa, né? Acalorada até essa fala. Acho que nos chama muita atenção a muitas coisas aí falado, né? Acho que a decisão é nossa mesmo, é isso. Acho que você coloca de uma forma muito clara, mas também das políticas públicas, né? Quer dizer, parte de nós pressionar também aí os gestores públicos nas suas dimensões aí no âmbito local, né, regional, estadual e mesmo do nosso país, né? Quer dizer, uma posição que nós temos que tomar e pressionar essas políticas públicas. O nosso tempo de rádio é rápido, viu? Estamos aqui já no momento para encerramento. Mas, Bruno,
Eu acho que vale muito a pena ainda, de uma forma bem breve, a gente tem que chamar você para falar mais aprofundado aí do Alimento Solidário, né, do projeto Alimento Solidário, mas acho que vale a pena ainda, de uma forma breve, já fazendo suas considerações aí, falar um pouquinho desse projeto que o MST desenvolveu, principalmente durante a pandemia, né? E aí traz para nós aí o que tem de objetivo, de como foi feito, um pouquinho, bem breve, para a gente aqui já começar os momentos das considerações. Tá certo, Custódio. Enfim, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014, em 2018 volta ao mapa de uma nação com tanta riqueza e tanta fartura. E durante esses anos, né, anos de populações, né, vulneráveis, nacionalmente o MST foi muito procurado para, de alguma forma, contribuir, né, com doações. Então, foram doados muito alimento ao longo aí desses anos, né. Os números nacionais são de 7 mil toneladas de alimento, mais de 2 milhões de marmitas, porém, infelizmente, insuficiente para a gente dar conta de forma maior, contribuir para que, né, nossos irmãos e irmãs aí não passassem pela essa tristeza que é a fome. Nesse sentido, o Plantio Solidário, essa iniciativa que em Minas Gerais a gente avaliou que a gente precisava de alguma forma potencializar essa rede de solidariedade, né, contribuindo aí na organização da doação desse alimento, a gente refletiu, precisamos se juntar e vai se organizar para produzir nas áreas coletivas dos assentamentos. Foi quando a gente, mais especificamente a Juiz de Fora, a gente, então, algumas áreas ali, né, hoje são 3 áreas que estão... A gente tem amigos, igrejas, universidades, voluntários aí, né, nessa causa aí do combate fome. Semanais, mais de 30 mutirões ao longo desse ano, e já conseguimos produzir mais de 1 tonelada de alimento que foram doados ali no entorno do assentamento, principalmente Juiz de Fora, né? 6 bairros de Juiz de Fora que receberam alimentos aí dessa iniciativa, né? E muito alimento produzido, né? Plantado, né? Que a gente ainda vai colher aí, né? Em janeiro, fevereiro, né? Muito feijão, mandioca, abóbora, inhame plantado aí. Ou seja, estamos acreditando que realmente essa é uma iniciativa, né, pretende cada vez mais estar expandido, né, em outras regiões de Minas Gerais, para ver se a gente dá a nossa contribuição. E as considerações finais, Custódio, acho que é isso, cada vez mais a gente vem muito a ver com o que o professor Paulo colocou. Cabe a nós do que é o alimento, do que é a forma de se produzir esse alimento e tudo o que significa que as pessoas entendam isso. Isso é um ato político, né? As nossas escolhas e o que a gente faz reverberam e, com certeza, aí, contribuem para que a gente mude essa realidade do Brasil da fome, dos problemas aí de acesso ao alimento, de distribuição de alimento. Então, alimentar-se é um ato político, é um pouco da ideia que a gente vem trazendo e deixa para os ouvintes aí da rádio. Muito obrigado, Bruno. Paulo Scarim, professor Paulo Scarim, por favor, faz suas considerações para a gente encerrar, por favor. Agradeço ao convite, né, do Custódio, da Rádio Educativa, e um abraço a todo mundo que nos acompanhou, um abraço ao Bruno, foi um prazer enorme aqui estar com vocês, né, e acho que é isso, acho que é um assunto que, né, não se encerra, né, até porque agora bateu uma fome.
Como nós Isso aí, aqui estamos Paulo. aqui teorizando, mas não é teoria, né? É a É nossa isso aí. necessidade básica, né? Que nós temos que pensar sobre ela todos os dias. E cada vez que nós pensarmos sobre isso, se a gente refletir e tomar algumas decisões, né, sobre o que nós colocamos, não só no nosso corpo, né, e a necessidade disso para a nossa existência com saúde, a nossa saúde depende disso. Não da quantidade só de comemos, mas da qualidade que nós comemos. E pensar que essa escolha, né, ela não é só uma escolha que reflete do ponto de vista individual nosso e da nossa família, né? Ou seja, é uma escolha que reflete, né, todo um conjunto de elementos de quem nós queremos, então, estar, né, apoiando, que modelo nós estamos apoiando. Então, tomar a decisão de comprar numa feira agroecológica um produto, né, do campesinato, da agricultura familiar, né, produzido de forma saudável em todos os sentidos, né, é uma decisão muito sábia, né, não só para a nossa saúde, mas para a saúde do planeta e para a justiça social, né. Pensar no pão de cada dia, né, ela é um assunto muito importante. Muito obrigado. Ok, professor Paulo, somos nós que agradecemos, viu? Em nome da UENG, né, Unidade Carangola, e da Rádio Educativa, vinculada aí à Fundação Santa Luzia, nós agradecemos demais a participação de vocês. Bruno, eu acho que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra tem muito a contribuir para nós, para discutir, para pensar, mas também na sua prática. Professor Paulo Scarin, eterna gratidão aí a sua possibilidade de contribuição, viu? Não se esgota aqui, nós teremos outros momentos, e aí já fazemos a provocação para estarmos conosco na próxima Jura aqui na Unidade Carangola, para a gente discutir mais, aprofundar mais essas temáticas, tá bom? A todos os queridos e as queridas ouvintes, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar. Estamos sempre à disposição, viu? Lembrando que quem tem interesse a fazer o vestibular da UENG Unidade Carangola ou das unidades espalhadas em Minas Gerais toda, tem até o dia 9 de janeiro para fazer a sua inscrição, tá bom? Um grande abraço, bom final de semana a todos, e se eu não ver mais, Feliz Natal e Ano Novo para todos nós. Grande abraço. Ok, Paulo, podemos falar aqui já fechou a programação. Muito obrigado bom, aí, viu? agradeço. Espero que, né, que o público, aí depois a gente vê o feedback aí, porque não é de rádio.